Bom dia, fofinhos. Capítulo 17, página 33. Vamos continuar falando dos governos liberais e democráticos pós-era Vargas. Já falando de Vargas, né, que foi o que nós fizemos na semana passada. Vamos lá? Bom, recordando nossa sexta-feira, eu expliquei para vocês o que é um governo liberal democrático, falei do contexto histórico do pós-guerra, falamos do governo de Dutra e da eleição de 1950 que trouxe Vargas ao poder, né? E aí, desse índice aí, eleitoral, 48,7% da população, Vargas, quando foi retirado do poder lá no final da Segunda Guerra, ele disse que ele voltaria e voltaria nos braços do povo, e foi isso que aconteceu, né? Ele volta com a maior expressão eleitoral da história do Brasil, 48,7% dos votos. Isso não quer dizer que ele não tinha uma oposição. O Brasil, nesse momento, estava bem dividido politicamente, né? Nós tínhamos ali o PDT, que era o partido de Vargas, com uma expressão um pouco mais popular, e do outro lado tinha o grupo político chamado UDN, nós paramos aqui, né? A União Democrática Nacional, que na verdade era um grupo político que representava os interesses da grande, da alta burguesia brasileira, né? Tinha uma força política muito grande, mas representava grupos que tinham interesses totalmente diferentes do interesse desse novo Vargas, do Vargas de 1951. Ah, Marcela, novo Vargas, por que você fala isso? Porque ficou claro nas prévias e na eleição, em toda a campanha, que Vargas queria apagar aquela imagem de ditador da era Vargas, né? Ele queria propor uma nova forma de governo de base nacionalista, contudo liberal e popular, né? Então Vargas agora ele vai estar mais próximo do povo, né? As propagandas vai estar voltada a isso, o espírito nacionalista dele também e tal. Só que a UDN, ela colocava uma oposição muito forte, porque ela era o segundo maior partido do Brasil na época, né? Olha lá as características da UDN. Antigetulista, contra a intervenção do Estado na economia. O que isso significa? Que ele era contrário eles eram a favor, perdão, do liberalismo econômico, a ideia de Estado mínimo, enquanto Vargas era nacionalista, portanto, ele era a favor de um Estado forte que intervinha na economia, tá? Apoiavam o liberalismo e alinhamento com os Estados Unidos. Voltando a falar aqui, estamos pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, vivemos a Guerra Fria. A Guerra Fria foi o momento em que o mundo ficou dividido entre essas duas zonas de influência, né? Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. Nesse momento aqui, a UDN se colocava totalmente contrária à União Soviética e defendia que o Brasil precisava se alinhar economicamente aos Estados Unidos. Quem fazia parte desses grupos? Banqueiros, grandes proprietários, grandes empresários, empresários esses ligados aos Estados Unidos, então empresários que trabalhavam com exportação, importação, né? E donos de veículos de informação, de comunicação. Terminei a aula aqui mostrando para vocês quem é que fazia parte, Marcelo. Carlos Lacerda, que é esse jornalista que aparece aqui no cantinho para você. Ele era o maior representante da UDN, era o homem que usava mesmo sua posição de jornalista para atacar veementemente Getúlio Vargas, baseado na sua história, né, na história da era Vargas, no momento que Vargas vivenciou com seu governo autoritário. Então ele usava essa história para combater, para bater de frente com Vargas. Assis Chateaubriand, que era um grande marqueteiro, publicitário, dono de... Não existiam nem essas expressões, né? Estou falando
por conta da história dele. Dono de meios de comunicação, era um jornalista extremamente agressivo. Eu disse para vocês, inclusive, que tem um filme sobre a história dele, né? Sobre a história de Assis Chateaubriand, que foi um dos filmes mais caros produzidos no Brasil e que é interessante, se você tiver tempo, assistir, porque fala bastante da Era Vargas e fala muito dessa questão do jornalismo como arma, sabe? As armas que o jornalismo pode usar. Júlio Mesquita, a família Marinho, e aqui todo o sistema Globo de comunicação, né? Nós não tínhamos a TV, mas nós tínhamos a rádio, o jornal com muita força. José Sarney e Antônio Carlos Magalhães, que, como eu terminei a aula passada falando, são dois homens que politicamente tinham uma força muito grande no Nordeste, principalmente, por serem herdeiros, né, coronéis nessas regiões. Bom, Getúlio Vargas queria limpar a imagem deixada pelo primeiro governo. Então, ele adota agora uma ideia de nacionalismo, porém, esse nacionalismo era mais popular, né? Porque o nacionalismo é a base do fascismo também, nós falamos lá atrás. Mas agora, ele queria vender a ideia de que esse governo era popular e que queria fazer com que o Brasil se tornasse realmente independente, usando os seus bens naturais. Então, se nós estamos num contexto de Guerra Fria, né? E ele diz que o Brasil precisa, enfim, se tornar independente economicamente, potencializando os seus bens naturais, ele quer o quê? Afastar a influência estadunidense de nosso território. E isso faz com que as pressões por parte da UDN, né, e do grupo político que estava ligado ao UDN aumentavam, né? Por isso, esse nacionalismo era totalmente combatido pelos Estados Unidos e pelas multinacionais que nós tínhamos aqui dentro. Mas Vargas, ele deixava bem claro isso, o pensamento dele era bem claro, que o Brasil só iria crescer, se tornar, a ideia dele, né? Se tornar realmente independente a partir do momento que afastasse a influência estrangeira da nossa economia, né? A propaganda dele é que o Brasil tinha condições para isso, e a gente sabe que tem, né? Pelo tamanho, pela expressão, pela diversidade, né, que nós temos, não precisamos, se tiver competência administrativa, de depender de nenhum outro país, né? Só que quem estava do lado dele acreditava que os outros partidos, no caso a UDN, queriam entregar esses bens naturais para os Estados Unidos. E aí Vargas o que faz? Contra o entreguismo, né, essa ideia de entregar nossas riquezas para outras nações, ele começa a fazer uma propaganda forte em cima dos nossos bens naturais. E a primeira grande propaganda foi o petróleo é nosso. O Brasil já tinha encontrado petróleo, nós explorávamos petróleo. Contudo, a extração do petróleo no Brasil não era feita por empresas brasileiras, eram feitas por multinacionais, deixar pela ESO. E aí, a extração e o beneficiamento. Ele vai e lança essa campanha, o petróleo é nosso, a fim de convencer a população e outros políticos de que nós deveríamos criar uma estatal para a exploração do petróleo no Brasil. E é através dessa campanha, o petróleo é nosso, que nasce aí a grande empresa que vai representar esse nacionalismo dele, que é a Petrobras. A Petrobras nasce em 1953, né? E quando ela nasce, ela já arruma um problema. O nascimento dela já era um grande problema, porque as multinacionais que exploravam petróleo aqui não ficaram satisfeitas, né? Mas foi um momento de autonomia
do Brasil em relação aos seus bens naturais, algo que já era previsto na Constituição de 1934, que nós falamos lá na era Vargas, né, com o Código das Minas e das Águas, ok? Bom, além de uma campanha forte em torno da criação da Petrobras, essa grande estatal, né, uma das que ele criou, porque ele cria a Companhia Siderúrgica Nacional, ainda no Estado Novo, cria Vale do Rio Doce, né? Ele começa a fazer uma oposição um pouco mais forte aos entreguistas, ao UDN especificamente, né? E aí ele joga uma proposta de lei para votação no Congresso bem ousada. Quem era o ministro dele que acompanhava ele nesse momento? João Goulart, que também era extremamente nacionalista. E João Goulart e Vargas irão propor agora uma lei chamada Lei dos Lucros Extraordinários. Está aparecendo aí para vocês. O que seria essa Lei dos Lucros Extraordinários? O Brasil estava recebendo multinacionais, o Brasil começa a receber empresas, principalmente estadunidenses, e essas empresas exploravam a mão de obra do nosso território, parte também da matéria-prima na sua produção, e tinham lucros exacerbados. Daqui a pouco vocês lerão comigo a carta testamento dele, ele fala que eram lucros que ultrapassavam 500%. E ele não achava justo que essas empresas continuassem lucrando tanto aqui dentro, sem investir parte daquilo que lucrava dentro do nosso território. E ele tinha uma justificativa para isso. Toda empresa provoca um impacto, seja ele econômico, ambiental ou social. Portanto, parte dos lucros dessas empresas, no olhar de Vargas, tá? Estou contando a história no olhar dele, deveria ser investido aqui dentro, no nosso país. Olha lá, limitava as remessas dos lucros das empresas estrangeiras para o exterior, então elas não poderiam enviar para os seus países de origem tudo aquilo que tiravam aqui dentro. Então, ele queria limitar para que parte desse dinheiro lucrado por essas multinacionais pudessem ser reinvestidos aqui dentro, levando à promoção do nosso país. E é óbvio que a UDN enlouquece com essa ideia. A UDN enlouquece, faz uma campanha totalmente contrária, falando que isso afastaria os investidores do Brasil, e aí essa lei é barrada no Congresso. Mas se você for pensar agora, esquece que Vargas foi lá, se você for pensar na ideia da lei, ela é extraordinária mesmo, né? Por quê? Se eu recebo uma empresa, uma indústria, seja ela do que for, tá? E ela provoca impactos econômicos, sociais, ambientais naquela região, o ideal é que parte dos lucros delas fossem investidos ali até para sustentar o desenvolvimento dela, não só da comunidade, mas o desenvolvimento dela também. Só que como a UDN era forte dentro do Congresso, Vargas não consegue aprovar a lei das remessas dos lucros extraordinários e aumenta a briga com a UDN, tá? Esse episódio da lei aqui acaba piorando a situação dele com a UDN. Aqui imagens da campanha, né? Do Petróleo é Nosso, essa imagem aqui é da campanha lançada por ele, essa aqui também. Agora, essa aqui já é uma campanha, assim, dos grupos que apoiavam Vargas, não do governo de Vargas. Lembra daquele povo que nós trabalhamos lá em imperialismo, representados pela Inglaterra? É aquele mesmo povo, só que com os entreguistas. Quem eram os entreguistas? As pessoas ligadas à UDN que queria que os nossos bens naturais fossem explorados pelas empresas estadunidenses. Aí, se você aproximar aqui, aparece o nome, o Plínio Salgado, tem aqui o Chateaubriand, Brasílio Neto, né? E aqui vai, Carlos Lacerda, dentre outros, né?
que seriam aqueles que queriam entregar os nossos bens para os outros países. Vamos às outras realizações de Vargas nesse momento, na Vargas hoje. Bom, ele cria o BNDE, hoje BNDES, né, o Banco de Desenvolvimento Nacional, que é um banco criado para financiar o nosso desenvolvimento interno, tá? Com juros mais baixos, emprestava dinheiro para grandes empresas, potencializassem a sua produção, aumentassem o número de empregos. A ideia principal era essa, né? Ele cria aqui também a outra estatal. Presta atenção, vocês conseguem perceber que todas as criações dele está em torno do nacionalismo, está em torno dessa ideia de explorar as nossas riquezas e buscar a autonomia, né? Para conquistar isso, tendo ali uma oposição muito forte por parte da UDN, Vargas precisava manter o povo mais próximo dele. Então, ele vai usar uma tática parecida com o que ele usou lá atrás na Era, que é o trabalhismo, né? O que ele faz? Em maio de 1954, ele vai dar um aumento do salário mínimo em 100%. Aí você fala assim, como assim? Ele dobrou o salário da galera? Sim, ele dobrou o salário da galera, mas tem uma justificativa também. Na época de Dutra, o salário ficou praticamente congelado por 4 anos. Ele assume em 51 e as coisas não mudaram muito. Então, em 54, nós tínhamos ali um déficit muito grande, né? Um atraso muito grande no salário. Então, ele faz isso. É óbvio que é uma ótima propaganda para ele, né? E não só para ele, mas para o ministro dele, o João Goulart, que vai ser um personagem da nossa próxima aula, tá? Então, o trabalhismo, mais uma vez aqui, o dia do trabalho vai virar um dia de festa, porque ele vai dar 100% de aumento no salário mínimo. Agora, pensa no patrão, né? Você pensou no trabalhador, o trabalhador ficou feliz. Imagina, gente, meu patrão vira para mim e fala assim, vai dar 100% de aumento. Nossa, eu vou ficar extremamente feliz. Agora, pense em quem vai pagar o salário. Pense em quem vai pagar o salário, como que vai assistir isso, né? Como assim? Ele deu 100% de aumento? Eu tenho 1.500 empregados. Aí, o povo começa, né? Principalmente aquele grupo lá da UDN. Vargas tá doido, pelo amor de Deus, né? O sindicato fica louco por Vargas, o povo apaixonado por Vargas, mas os empresários, a burguesia industrial fica, né? E aí que vai acentuar, vai ficar mais forte ainda os problemas políticos dele com a UDN, porque ele já entra no governo tendo problema com a UDN. Quando ele opta pelo nacionalismo extremo, pelo trabalhismo, aí o problema que já era grande, né, ganha um corpo ainda maior. E aí Carlos Lacerda assume essa posição de real opositor às práticas de Vargas, né? Então ele vai para os jornais, ele começa a denunciar a corrupção, ele, Assis Chateaubriand, né, começam a ameaçar Vargas, denunciando atos contra ele, muitos sem comprovação, narravam coisas da sua vida particular que nada a ver tinha com sua vida política, essas questões, né? Por quê? Porque tanto Carlos Lacerda quanto Assis Chateaubriand tinham parte nas empresas que eles defendiam, entendeu? Então eles não estavam, eles defendiam porque defendiam, era só ideologia? Não, eles ganhavam dinheiro com isso e as ações de Vargas estavam prejudicando eles também, né? Estavam prejudicando. Então eles começam a usar os veículos de informação para atacar Vargas. A situação o babado fica mais complicado quando o Carlos Lacerda, que era o presidente da UDN, o cara que mais detestava Vargas, sofre um atentado numa rua no Rio de Janeiro chamada Rua dos Toneleiros. Lá nessa rua ele está
estava acompanhado de um segurança, né? E aí ele sofre um atentado, esse segurança vem morrer, ele leva um tiro no pé. Carlos Lacerda escapou com vida, mas o major Rubem Vaz, que estava acompanhando ele, é morto, né? As investigações da aeronáutica indicaram que o assassino cumpria ordens do chefe da guarda presidencial, Gregório Fortunato. Então, tudo levou a crer que Vargas, né, fazendo a leitura midiática da época, tinha tentado matar Carlos Lacerda. Onde Vargas estava no meio dessa confusão toda? Ele estava lá. O Vargas logo depois parte em viagem. E vocês não sabem para onde. Alguém sabe para onde ele foi? Alguém lembra, já ouviu falar? Nem dentro de casa, a avó, a tia falando? Para onde que Vargas viaja? Vargas viaja para o Espírito Santo, galera. Sabe onde ele estava nessa semana aí? Aqui em Linhares. Ele vem inaugurar a ponte que caiu lá, a ponte Getúlio Vargas, a ponte que ganhou o nome dele. E aí ele vem aqui nas vésperas do aniversário de Linhares, porque aqui no dia do atentado, 5/8, logo depois ele viaja para cá, o aniversário de Linhares é dia 22 de agosto. Então ele fica viajando uma semana, inaugurando obras, e ele passa por Linhares e inaugura aqui, se eu não me engano, no dia 16, eu tenho que conferir depois, 16 de agosto, ele inaugura aquela ponte que já não existe mais e que ganhava o nome dele. Quando ele volta para o Rio de Janeiro, o pau estava quebrando literalmente, né? As coisas estavam entrando num momento de instabilidade total. Por quê? Ele não estava brigando com qualquer pessoa, ele estava brigando com o Carlos Lacerda e com a Assis Chateaubriand. E com Roberto Marinho, que eram 3 homens que tinham as 3 principais empresas de comunicação nas mãos. Então, Carlos Lacerda vai fazer disso um estandalhaço, os grupos de oposição irão se unir contra ele. O filme que conta a vida de Vargas mostra isso, e o diário dele também mostra bastante, assim, que nesse último mês de vida dele, ele estava bem debilitado, assim, emocionalmente, depressivo, tal. E quando ele volta para o Rio de Janeiro, as coisas já estavam fora do controle, né? Porque a mídia começa a usar isso e a população a se questionar sobre o que era verdade, o que era mentira, aquela coisa toda, né? O crime tem grande repercussão, obviamente, o que faz com que os ataques a ele, sem comprovação, aumentem, né? Do dia 22 de agosto para o dia 23 de agosto, manifestações de oficiais militares, mais uma vez, aqueles que tiraram ele em 45, agora pressionavam para que ele saísse do poder. E é aí que Vargas comete, né, a loucura que durante muito tempo foi questionada, né, que é o suicídio. Eu vou pedir para que vocês abram, por favor, o material de vocês no final do capítulo, na página 46, para acompanhar a carta de Vargas, porque ela é uma carta que tem um significado histórico muito grande. Na sua interpretação, você consegue ali identificar quase 20 anos de história do governo dele, porque ele governa 15 anos consecutivos, depois mais 4 aí ele se mata, né? Então são 19 anos. Se você entendeu bem sobre Vargas, ao ouvir e ler a carta, você vai lembrar o que foi da era, o que foi do governo populista de Vargas. E por que mesmo tendo governado aqueles 12 anos lá de forma bem autoritária, Vargas ficou na memória da população, de boa parte da população, como o pai dos pobres, né? Eu acho que essa carta vai ajudar a gente a entender
um pouquinho antes de fechar esse conteúdo. Vamos lá. A internet não está sendo muito amiga. Vamos, internet. Vamos, internet. Uai. Peraí, gente. Isso. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, me insultam. Não me combatem, caluniam. E não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça das divisões se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumir o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café, valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos, e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio respondo com perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas
Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Com certeza, ninguém aqui passou pelo ensino fundamental, pelo 9º ano, sem ouvir essa carta, né? Agora a gente vai analisar um pouquinho dela, porque vocês estudaram Vargas o último mês até a exaustão, né? Vamos lá falar um pouquinho dessa carta. Eu queria analisar a primeira parte dela, de mais uma vez, até o segundo parágrafo, a ideia de liberdade social, né? Vargas aqui, nessa primeira parte, ele está falando do seu governo durante a era. Naquele governo que, ao estudar, ao analisar, nós sabemos que, em boa parte, ele governa longe dos aspectos constitucionais, de forma autoritária, sem respeitar isso que a gente considera de liberdade, né? Tanto é que de 37 a 45, a liberdade de expressão, a censura prévia, perdão, era prevista na Constituição. E quando a gente fala dessa ideia de liberdade aqui, o que ele está querendo falar com essa ideia de liberdade? Ele está falando das poucas garantias conquistadas, das garantias, né, conquistadas na Constituição de 34, principalmente do ponto de vista das conquistas do trabalhador. E durante toda a carta, Vargas pontua isso, né, de que ele foi um presidente que governou para os pobres. E por isso ele foi perseguido. É uma carta com características bem populistas, é uma carta forte, é uma carta que provoca um impacto muito grande, principalmente quando ele narra todas as suas perseguições. A lei das remessas do lucro extraordinário, o que acontece com ele quando ele resolve criar a Petrobras. Então, ele deixa claro, presta atenção, ele não cita o nome de ninguém, mas ele deixa claro de que a decisão da morte foi uma decisão voltada por essas perseguições, que ele lutava constantemente para que o povo tivesse garantia e ele não parava de ser perseguido por conta disso. Quais foram os impactos, né? Ele entra aí como um homem que se diz vítima de um holocausto, de um sofrimento absurdo, por ter vivido a vida toda pelo pobre e para o pobre. Olha o quanto que essa carta, né, ela é forte e também vai ser base para o olhar da população. Ele tinha inimigos políticos muito grandes e a população vai para a rua, e ela vai para a rua com raiva por conta da morte dele. Carros da TV Globo, por exemplo, foram, na época, né, Grupo Globo foram atacados, muitas pessoas colocavam culpa, o velório dele foi uma coisa imensa, né? As pessoas ficaram extremamente comovidas com essa escolha, e porque ele disse mesmo que ele só sairia dali morto, né? Em 2017, eu tive a oportunidade de visitar o Palácio do Catete, que foi sede do governo do Brasil até a criação de Brasília, né? Só que o último presidente a viver lá foi Vargas, né? Ele se mata lá, então depois quem assume é JK. Nós tivemos presidentes temporários, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas o outro presidente eleito foi JK, ele não escolhe viver lá, né? Ele só utilizava o espaço para
para poder emitir documentos, essas coisas. Hoje é um museu, tá? O Palácio do Catete hoje é um museu, qualquer um pode visitar, inclusive lá tem aulas, né? Eu tive uma aula muito legal lá. Esse aqui é o quarto dele. O pijama dele não fica lá, porque por conta da forma como ele morreu, ele escolheu dar um tiro no próprio peito, né? Durante muito tempo, as pessoas falaram que no Vargas não se matou, ele foi assassinado. Mas hoje já foi comprovado que ele se matou mesmo, né? O pijama dele fica congelado e tal. Fica um sistema de refrigeração. Essa aqui é a foto do pijama, essa aqui é a arma que ele usou para se matar. Eu tive muita sorte que eu comecei a minha visita na hora do almoço e o museu estava bem vazio. E o guardinha que tomava conta lá da porta do quarto dele estava meio que cochilando. Aí eu tive a oportunidade de entrar. Então, eu tenho umas fotos assim meio que exclusivas, né? Aqui o quarto dele, a cama onde ele se matou, né? Ele se arrumou todinho, tá, gente? Fez barba, se vestiu todo. Aqui eu, bem diferente da Marcela que vocês conhecem hoje, daqui a pouco vocês vão ver. A carta dele, a carta original é essa daqui, ela também fica lá, do lado do telefone dele. Tudo foi mantido da forma como ele deixou, inclusive de jantar, que aqui não tem a foto, mas se vocês tiverem a oportunidade de visitar, tudo foi deixado do jeitinho que ele... E aqui eu e ele. Olha como é que Marcela era. Mudou, né, Marcela? Aqui, Marcela lá atrás. Acho que não foi 2017, foi 2016. Essa visita. Só que aqui ele tá grande demais, que Vargas não era mais alto que eu, não. Ele era mais baixinho do que eu. Essa imagem fica na porta do quarto dele. E o quarto dele fica acima. Para você chegar no quarto dele, você tem que passar numa escada bem... Opa! Zoom. Voltou. Você tem que passar numa escada bem estreitinha. Queridos, deu nosso tempo, até passamos aí. Alguma dúvida aqui? Na próxima aula, nós paramos aqui... Deixa eu ver. Nós paramos aqui na página 37, ok? Na próxima aula, nós começamos com o JK. Boa semana para vocês. Até sexta. Beijinho. Tchau, Marcelo. Tchau, tchau.